Nós temos pensado já há alguns sermões, irmãos, naquilo que o Senhor tem a nos dizer em sua palavra, mais especificamente no sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Nós temos pensado um pouco acerca de qual é o estilo de vida ou qual é a vida requerida de Deus por parte do seu povo, dos cidadãos do seu reino, para que esta vida então seja segundo o modelo que ele mesmo desenhou para que nós o vivêssemos e seja vivida para a sua glória. Nós já pensamos a respeito deste modelo da vida do verdadeiro discípulo de Jesus ao longo dos últimos sermões e hoje nós vamos dar continuidade a esta série de sermões. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O texto para a nossa meditação hoje vai dos versículos de número 38 ao versículo de número 42. Mateus 5, versos 38 a 42. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente e os que puderem, mantenham a sua Bíblia aberta após a leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, a tua palavra foi lida. Nós cremos que é a tua santa palavra. E nós queremos suplicar ao Senhor aqui que o Senhor, ó Deus, por tua graça e por tua misericórdia, nos conceda a bênção da iluminação do teu Espírito Santo, sem a qual nós não podemos compreender corretamente aquilo que diz a palavra do Senhor, e não compreendendo corretamente aquilo que nos diz o Senhor por intermédio da tua palavra, nós também, consequentemente, não podemos viver, ó Deus, o modelo de vida que o Senhor requer de nós. Nós precisamos, ó Deus, receber a instrução do Senhor, ouvir a voz do Senhor, sermos alimentados pelo Senhor, para que possamos então em nossa própria vida experimentar essa ação poderosa do Senhor por intermédio do teu Espírito Santo, esta ação de nos transformar e de nos conformar com a imagem de teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu oro ao Senhor, contando com tua misericórdia e com a tua graça. Amém. A pulsão, irmãos, mais profunda do ser humano é, por natureza, o seu impulso de preservação. É o desejo de preservar a si mesmo. Quando isso acontece de maneira equilibrada, isso pode ser aceitável. Não há nada de errado em cuidar de sua própria vida, em preservar a sua própria vida, desde que este desejo, esta pulsão por preservação, por autopreservação, ela não fuja os limites da aceitabilidade, da normalidade, do equilíbrio. Só que nós sabemos qual que é a natureza do nosso coração. Por causa do nosso coração pecaminoso, esta pulsão por autopreservação, este desejo de preservarmos a nós mesmos, de preservarmos a nossa própria reputação, ele pode acabar por se manifestar de maneira demoníaca. Isso quando ele age de maneira violenta, sem qualquer
escrúpulo, quando foge totalmente aos limites daquilo que é aceitável, aos limites daquilo que é equilibrado. Quando essa pulsão por preservação, esse desejo de preservar a si mesmo, quando ele age como escravo do nosso pecado vil, então esta pulsão, este impulso, ele passa a se manifestar como a vontade de dominar, a vontade de ser importante, mais importante do que os outros. Ele passa a se manifestar na ganância, no espírito vingativo, na inveja, no ressentimento, no ódio. Isto é o que acontece quando nós damos lugar, vazão a este impulso, este desejo de preservarmos a nós mesmos, mas agindo segundo o pecado do nosso próprio coração. Quando isso acontece, a gente acaba então retribuindo o mal com coisa pior ainda do que o mal que nos foi feito. A ofensa que muitas vezes nós recebemos, ela passa a ser respondida então com um discurso irado, recheado de insultos. A gente ofende ainda mais do que o modo como nós fomos ofendidos. E quando isso passa a acontecer, por causa desta nossa pulsão de preservarmos a nós mesmos e a nossa própria vida, o nosso próprio nome, a nossa própria reputação, a gente vai assistindo os relacionamentos pessoais, eles ficando cada vez mais tóxicos. Eles vão ficando insuportáveis, eles vão se deteriorando, um após o outro, pouco a pouco. A gente não consegue estabelecer mais uma relação saudável com quem quer que seja, porque o nosso desejo por autopreservação, ele se impõe na nossa relação, ele se interpõe na nossa relação com os outros. Daí nascem as contendas, daí nascem o caos e nascem as guerras e mais guerras de todos os homens contra todos os homens, tudo motivado pelo desejo egoísta do nosso coração de preservarmos a nós mesmos em detrimento do outro. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, ele introduziu neste mundo caído, neste mundo em que os homens eles tendem a ser levados por esta pulsão, por este desejo de autopreservação. Deus introduziu neste mundo caído uma ordem jurídica, uma ordem que pudesse servir ao propósito de frear os impulsos mais perversos dos homens. E foi desta maneira, para que nós não viéssemos a responder o mal com coisa pior ainda, que o Senhor ele introduziu esta ordem jurídica para poder frear os nossos impulsos, para que nós não viéssemos a dar vazão total aos impulsos mais perversos do nosso coração. A imagem que algumas pessoas usam é que Deus ele é como se ele estivesse com o pé no freio da história, segurando e controlando os impulsos do nosso coração pecaminoso, para que nós não pudéssemos assistir então ao caos completo por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo e por causa de procurarmos sempre o nosso próprio interesse. Tem alguns teólogos que dizem que parece que em alguns momentos da história Deus tira um pouco o pé do freio, né? Ele deixa a história seguir o seu curso como que ladeira abaixo e nesses episódios a gente assiste às maiores atrocidades que nós podemos nos recordar ao longo de toda a história humana. Mas o fato é que Deus introduziu uma ordem para que ele pudesse, então, reprimir este desejo, este impulso pecaminoso de preservar a si mesmo, resultando em ofender com uma ofensa maior ainda aquele que nos ofendeu. A expressão de um espírito vingativo que procura fazer justiça com as próprias mãos é aquilo que o Senhor está
a reprimir por esta ordem que ele mesmo introduziu. E é isso que Jesus está apontando aqui, neste texto que nós lemos, no verso 38. É isso que ele aponta ao fazer essa declaração, referindo-se ao que fora escrito no Antigo Testamento. Ele diz no verso 38, olho por olho e dente por dente. Jesus está fazendo referência aqui ao Antigo Testamento. E o principal intuito dessa lei mosaica era justamente controlar os excessos dos homens. Só que os mestres da lei e os fariseus do tempo de Jesus, eles apelavam para esta lei com o fim de justificar a retaliação e a vingança pessoal. Entretanto, não era este o fim e o propósito dessa lei. Mas o que a gente vê aqui, mais uma vez, nesta série de antíteses que Jesus oferece à interpretação errônea que era feita por parte dos fariseus, é mais uma vez os mestres da lei apelando para a lei de Deus como forma de justificar as suas próprias ações pecaminosas. Mais uma vez, então, nós temos que ver Jesus, por meio de seu ensino, instruindo os seus discípulos sobre qual é a forma correta de se relacionar com a lei de Deus. Jesus está olhando para os seus discípulos e está ensinando os seus discípulos, mostrando para eles para onde de fato aponta a lei de Deus. Jesus está aqui mostrando qual é o real significado da lei de Deus, e ele faz isso ao contrapor a interpretação equivocada dos fariseus e a má compreensão deles acerca do propósito ao qual essa lei servia. Os mestres da lei olhavam para a lei de Deus, dada ao povo de Deus no Antigo Testamento, e queriam utilizá-la para poder justificar o seu espírito vingativo, a busca por justiça pessoal, por vingança pessoal, quando, na verdade, essa lei havia sido instaurada por Deus para controlar estes excessos. Mas Jesus aqui ele está condenando qualquer coisa que simplesmente possa se parecer um pouco com o espírito vingativo. Ele está aqui a condenar qualquer espírito vingativo que não esteja disposto a perdoar e a colocar de lado o seu desejo de preservar a si mesmo. Nesse trecho do Sermão do Monte, nós encontramos aqui as normas de Jesus Cristo a respeito de qual deve ser a nossa conduta no nosso relacionamento uns com os outros. Nós vamos ver que no reino de Deus, inaugurado por Jesus, os seus súditos, eles não agem guiados por impulsos egoístas, os quais se manifestam na constante procura por fazer justiça com as próprias mãos. Nós vamos ver aqui, por intermédio deste texto, que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não faz dos seus próprios direitos a base para que ele se relacione com o seu próximo. Nós vamos ver que o cidadão do reino de Deus, ele deve assumir uma posição modesta. Ele deve agir como servo humilde. Ele deve estar sempre pronto a pagar o preço para imitar o seu Senhor e o seu Mestre. Vejamos os versos de número 38 e 39. Eu já fiz menção ao verso 38. Eu já disse aqui que o princípio ao qual Jesus está se referindo aqui, o princípio de olho por olho e dente por dente, se tratava de uma lei que visava controlar os excessos dos judeus na busca deles por vingança pessoal. Esta aqui se tratava de uma lei de Deus que era uma lei para tribunais civis. Ela havia sido estabelecida por Deus com o fim de desencorajar a vingança privada. Uma vez que a lei de Deus, esta lei, olho por olho,
e dente por dente, ela tinha a intenção de restringir a vingança e a retaliação. Então, para cumprir corretamente essa lei, era necessário que a pessoa que foi ofendida, ela abrisse mão de procurar vingança contra o seu ofensor. Mas o que é que os mestres da lei estavam fazendo? Eles olhavam para a lei de Deus, olho por olho e dente por dente, e faziam justamente o contrário. Era para eles o meio que legitimava a busca deles por vingança pessoal. Só que Deus conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe que a gente não quer ficar em pé de igualdade com o nosso ofensor. Nós não queremos ficar quites. A gente quer sempre se sair por cima. Não é? Então, a nossa resposta à ofensa é sempre e necessariamente, quando guiada pelo pecado do nosso coração, uma resposta desproporcional. A lei, ela visava justamente um castigo, uma pena para o ofensor que fosse equivalente à ofensa que ele havia cometido. A lei, ela servia ao propósito de fazer com que aquele que ofendeu a um outro, aquele que cometeu um atentado contra uma outra pessoa, ele não viesse a sofrer uma pena injusta, que excedesse a sua própria ofensa. Por isso, olho por olho, dente por dente. Se alguém, então, arrancasse um olho de uma outra pessoa, não era justo que se arrancasse do ofensor os seus 2 olhos. Este era o propósito da lei de Deus. Este era o princípio fundamental estabelecido por Deus, de modo a reprimir os impulsos mais violentos dos homens sob a tirania do pecado. Estes impulsos vingativos, aos quais todos nós estamos sujeitos, eles estavam se manifestando constantemente entre os filhos de Israel, de modo que se fazia necessário controlar e reduzir esse pendor para uma condição caótica. Imaginem só agora, se todos aqueles homens passam a fazer justiça com as próprias mãos, passam a vingar-se de seus opressores. Em que mundo é que nós estaríamos a viver? É como aponta o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele diz que o objetivo daquele estatuto da lei não era que a retaliação fosse rigidamente executada olho por olho e dente por dente. Lloyd Jones, ele diz que a finalidade dessa lei era apenas evitar os terríveis excessos, o espírito vingativo terrível que os homens são capazes de manifestar. O sentido e propósito dessa lei era coibir os homens, era mantê-los dentro de limites razoáveis, para que eles não viessem a se exceder na sua busca pessoal por justiça, retaliação ou vingança. É isso que ele está ensinando. É por isso que ele diz, então, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Mas Jesus continua no verso 39, ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. É o que ele diz na parte A do verso 39. E quando Jesus ele aqui fala aos seus discípulos que eles não devem resistir ao perverso, ele continua tendo como pano de fundo um pano de fundo jurídico. A imagem é ainda a imagem dos tribunais civis. Na verdade, este verbo, aqui traduzido por resistir, ele pode ser traduzido também como ser levado ao tribunal, ou como testemunhar contra. O que Jesus está dizendo, então, ao olhar para os seus discípulos e ensinar que eles não devem resistir ao homem perverso? Jesus ele está aqui, irmãos, expondo
qual é o desejo de Deus para o seu povo. Jesus aqui está olhando para o seu povo e dizendo que, como cristãos, a gente não tem que se apoiar nos nossos próprios direitos legais. É difícil compreender isso. É difícil aceitar isso. Mas é justamente o que Jesus está dizendo. Isso não quer dizer, irmãos, que não seja lícito, a um cristão recorrer à justiça comum. Não é isso. Não é isso que Jesus está ensinando. E nem mesmo Jesus está ensinando que é ilícito para os cristãos, por exemplo, ingressarem em profissões jurídicas ou até mesmo militares. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas, pelo contrário, o que Jesus está fazendo aqui, o que esses versículos fazem, é nos desafiar a seguir o exemplo de Jesus nos nossos relacionamentos pessoais. O pano de fundo é o pano de fundo dos tribunais civis, mas o tema é o relacionamento mútuo entre um indivíduo e o seu próximo. Jesus está dizendo aqui que o espírito de desamor, ele deve ser condenado. O espírito de ódio, o desejo de vingança deve ser condenado. Ele está aqui dizendo para nós, como diz William Hendrickson, é como se Jesus estivesse dizendo: não resistais ao perverso com medidas que emanem de uma disposição que é o oposto do amor, do perdão, da brandura e da tolerância. Isso fica claro para nós aqui neste texto, com as 4 ilustrações que Jesus vai passar a utilizar para poder mostrar aos seus discípulos qual é a conduta que eles devem ter nos seus relacionamentos pessoais. Então, na parte B do verso 39, Jesus vai orientar os seus discípulos, em primeiro lugar, a que eles estejam prontos a dar a outra face. Ele diz assim na parte B do verso 39: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus retrata aqui um homem estapeado no lado direito do rosto. E existem 2 coisas aqui que são muito importantes para nós considerarmos a respeito desta imagem que Jesus está empregando. Primeira coisa que nós precisamos considerar é que este golpe ao qual Jesus faz referência aqui, ele era mais insultuoso do que muitos crimes violentos naquele tempo. Esta era uma ofensa de grandes proporções. Por quê? Vejam só. Qualquer que lhe ferir, o que ele diz aí? Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Agora veja bem, tem essa imagem em mente. Eu estou aqui de frente para vocês. Se eu ferir a vocês a face direita de vocês, sendo destro, se eu for destro, como que eu posso ferir a face direita de vocês? Eu teria que ferir a face esquerda de vocês. Jesus está se referindo aqui a um tapa que é dado com o lado oposto da mão. É a este tapa que Jesus está fazendo referência. Um tapa com a parte traseira da mão. E isso era algo considerável terrivelmente ofensivo no Antigo Oriente Próximo. A multa que era cobrada em um tribunal de uma pessoa que estapeasse a outra dessa maneira era o equivalente a pouco mais do que o salário anual de um cidadão médio daquele tempo. Era isso o que ele estava
sujeito. Isso é a primeira coisa que nós precisamos considerar acerca desta imagem. Mas a segunda coisa, o tribunal era o único lugar que uma pessoa poderia recorrer para poder tratar acerca de uma ofensa dessas. É semelhante a nós, se nós formos caluniados ou sofrermos difamação. Nós precisamos recorrer a quem para poder olhar o nosso lado, julgar a nossa causa? Nós precisamos recorrer à justiça comum, aos tribunais civis. Então, o que Jesus quer dizer aqui quando ele nos comanda a dar a outra face? Será que Jesus está induzindo o cristão aqui a deliberadamente sempre procurar o caminho mais difícil? Buscar o sofrimento? Não. Mas Jesus está relembrando os seus discípulos aqui, de modo figurado, que permanecer nos próprios direitos e buscar ter a dignidade reafirmada não é a resposta cristã para todo tipo de insulto ou de ofensa. Jesus está olhando para os seus discípulos dizendo assim: deixe que as ofensas venham. Se deixe ser ofendido. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles devem aceitar a ofensa e eles devem reagir de modo a demonstrar que nós não sentimos a necessidade de nos vingarmos, de retaliar o nosso ofensor, porque nós não precisamos de dar vazão ao nosso impulso de autopreservação. A nossa reputação está segura no Senhor. Nós somos seus filhos. Nós somos cidadãos do seu reino. Nós não precisamos cuidar do nosso próprio nome. Ele vai cuidar disso por nós. Ele haverá de fazer isso por nós. Jesus está dizendo: reaja com graça. Reaja assim como o Pai reagiu graciosamente ao seu insulto pecaminoso. Nós insultamos ao Senhor. Nós somos pecadores e quebramos a lei de Deus constantemente. Nós estamos sempre a ofendê-lo. E como é que o Senhor reagiu à nossa ofensa? Graciosamente. Se nós buscarmos vingança, retaliar o nosso agressor, alguém vai ser ganho para o reino do Senhor? Se nós exigirmos os nossos direitos, haverá algum ganho para o reino do Senhor? Como? Dado que nem mesmo o próprio rei desse reino quis revidar a ofensa do seu povo. Jesus está dizendo: aceite as ofensas e reaja com graça. Dê a outra face. E ele continua então no verso 40. E ele diz assim: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aqui Jesus está retratando um homem que foi processado por conta da túnica dele. E ele está dizendo assim: dê também a sua capa. É isso que Jesus acrescenta. Mas a intenção de Jesus aqui não é dizer que o homem ele deveria então ficar nu, andar nu, dar as suas roupas para quem quer que fosse. O ponto em questão aqui, ele é esclarecido quando nós vamos ao Antigo Testamento e nós nos lembramos que a capa do judeu, ela era a seus olhos algo essencialmente sacrossanto. Lá em Êxodo, no capítulo 22, a gente vai ver que caso a túnica de um judeu fosse tomada como penhor,
esta túnica ou esta capa, ela deveria ser devolvida antes do anoitecer, porque para muitos desses judeus, esta capa ou esta túnica, ela servia não somente como roupa, mas ela servia também para poder cobrir a sua cama, cobrir o seu leito. Era em cima dela que ele se deitava. E mais uma vez, o argumento de Jesus aqui é que quando os seus seguidores eles encontrarem oposição e perseguição, eles não devem permanecer em seus direitos legais. Não são os seus direitos que devem conduzir os seus relacionamentos pessoais. Pelo contrário, Jesus ele está nos ensinando aqui que onde o pecado nos outros ele abunda, a graça então ela deve superabundar ainda mais naqueles que são os seus súditos, naqueles que são os seus discípulos. Desta forma, então, é que nós vamos ser iguais ao nosso mestre. Desta forma, então, é que nós seremos como imitadores de Cristo de fato. E ele continua, no verso de número 41, e ele tem mais uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: caminhe mais uma milha. Ele diz assim: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Esta figura aqui é importante também para o povo judeu. O exército romano que ocupou a Palestina, que havia subjugado o povo de Israel, tinha o direito de forçar pessoas a ajudá-los, a fazer trabalhos por eles. Eles podiam ordenar a uma pessoa que fizesse algo, podiam até mesmo fazer uso dos animais destas pessoas. Um exemplo que é muito conhecido de todos nós é o exemplo de Simão de Cirene. Quando Jesus ele estava a carregar a sua própria cruz, um oficial romano, ele ordena que Simão de Cirene ele carregue a cruz de Cristo para o Senhor até o monte de sua execução. Irmãos, os judeus odiavam essa prática. Imaginem agora Jesus usando esta figura. Se te obrigarem a caminhar uma milha, caminhe outra. Imagine aquelas pessoas ouvindo o ensino de Jesus ali, cabeça meio baixa, refletindo, e quando ele fala isso, elas levantam as sobrancelhas. Que ele está falando? O que ele está pedindo a gente para fazer? Os judeus odiavam isso, irmãos, porque isso ilustrava publicamente a humilhação do povo de Israel subjugado pelo Império Romano. A gente não precisa nem imaginar muito o quanto esse direito do Império Romano ele era usado de forma abusiva pelo Império contra o povo de Israel. Só que Jesus está dizendo assim, quando você for selecionado, e quando você já caminhou os 1000 passos que são requeridos de você pelas normas romanas, prossiga um pouco mais. Caminhe uma outra milha. Carregue o fardo por mais uma milha. Nenhum soldado tem o direito de obrigar você a fazer isso, então faça voluntariamente. Pegue-os de surpresa. Eles não vão estar prontos para isso. E assim eles hão de ver que vocês estão sob o domínio de um outro imperador e que vocês fazem parte de um outro império cujos princípios são infinitamente mais poderosos do que as leis de Roma. É isso que Jesus está ensinando. O ponto que Jesus aqui enfatiza é claro. Ele está dizendo que o cristão ele deve realizar o inesperado.
pois a graça faz com que o cristão ganhe as pessoas por meio do amor. Ao invés de procurar os seus próprios direitos, ao invés de dar vazão ao ódio, ao invés de procurar retaliar os seus ofensores e se vingar deles com base em seus próprios direitos, Jesus está dizendo que nós vamos ganhá-los pelo amor. E em último lugar, a última figura que Jesus se utiliza dela está no verso 42. Ele dá ordem aos seus discípulos que eles estejam prontos a dar o que for necessário àqueles que imploram ou pedem algo emprestado. Ele diz: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Esta tarefa, essa entrega que Jesus requer aqui dos seus discípulos não era um dever legal do povo de Israel. Não era um dever legal dos primeiros discípulos. Eles não estavam sob nenhuma obrigação de dar dos seus próprios recursos ou de emprestar os seus próprios recursos a outras pessoas. Mas Jesus ele está mostrando aqui que a lei que restringe o mal, que tem o papel de restringir o mal, de coibir o mal, é também a lei que visa nos ensinar a demonstrar um viver gracioso para com os outros. Esse é o ponto que Paulo ele viria a enfatizar um pouco mais tarde, quando ele iria contrastar as obras da carne com o fruto do Espírito. Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas que as obras da carne, elas nos fazem inaptos para o reino de Deus. Elas nos impedem a entrada no reino de Deus. Por quê? Porque elas transgridem a lei de Deus. Mas Paulo vai dizer que não há lei contra o fruto do Espírito. Porque não há lei contra o amor. Porque o amor é o cumprimento da lei. As pessoas, irmãos, ao nosso redor, elas vão enxergar de fato o que a lei dada por Deus ela significa somente quando nós demonstrarmos um trato gracioso, quando nós estivermos prontos a dar provas de que nós estamos prontos a, se necessário, nos sacrificarmos pelo outro. Isso não quer dizer que você deve dar todos os seus recursos a quem te pedir. Sair daqui hoje e limpar sua conta do banco, começar a passar necessidade por causa disso. Isso requer sabedoria, discernimento, critério. Mas o que Jesus está requerendo do seu povo, mais uma vez, é esta atitude graciosa, este cuidado para com o outro, que não visa tirar vantagem de ninguém. É isso que Jesus está a nos ensinar. E ele está mostrando que quando nós fizermos isso, então o mundo em que nós estamos inseridos, a sociedade na qual nós estamos inseridos, ela vai perceber que nós pertencemos a outra pátria. Nós somos cidadãos de um outro reino. Nós somos súditos do Rei Supremo, o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. Algumas lições que nós podemos tirar deste texto que nós lemos. Aqui nós somos, em primeiro lugar, orientados a não procurar vingança ou retaliação pelas ofensas que nós sofremos nas mãos de outras pessoas. Apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no verso 19, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Nós somos ensinados pela Escritura que a vingança não nos pertence. Ela não é minha e nem sua. A vingança pertence ao Senhor. E é o próprio Jesus que diz em Lucas, no capítulo 18, no verso 7, ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Nós, irmãos, devemos deixar a vingança nas mãos daquele que, diferentemente de nós, ele é perfeito em vingar-se. Eu e você não devemos procurar a vingança. Eu e você não devemos ser movidos por um senso de autopreservação. Eu e você não devemos retalhar aos nossos ofensores, nos vingar dos nossos ofensores, para poder manter o nosso próprio nome e reputação. A vingança pertence ao Senhor. Em segundo lugar, a lei do amor é que deve conduzir os nossos relacionamentos pessoais. Constantemente, irmãos, nós precisamos vencer o mal com o bem e não retribuir ao mal com algo pior ainda. O gelo, ele não derrete com tempestade e geada, mas ele derrete com calmaria e com o calor do sol. Ódio e desejo de vingança, egoísmo e ira, a língua maldosa e o coração endurecido, irmãos, eles são dissolvidos pelo amor. A lei do amor deve reger as nossas relações, deve conduzir os nossos relacionamentos pessoais. E em último lugar, irmãos, nós precisamos estar prontos a deixar os nossos direitos de lado para imitar ao nosso mestre. Nós devemos deixar os nossos direitos de lado para imitar ao nosso mestre. Nós vemos na narrativa da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que enquanto ele estava pendurado no madeiro, e aqueles à sua volta estavam zombando dele, estavam o insultando, ele havia sido agredido. Jesus, ele olha para os seus opositores e ele pede ao Senhor por quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Agora veja o poder deste evangelho na vida dos verdadeiros discípulos de Jesus. Se você for na sua Bíblia, no capítulo 7 de Atos, no verso 60, você vai ver Estevão, enquanto é apedrejado, repetindo a oração do seu mestre. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nós devemos deixar os nossos direitos de lado. Deixar que o amor permeie as nossas relações pessoais. Deixar que Deus cuide da vingança por nós, para que nós sejamos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós lemos, irmãos, em Isaías 53? Ele foi contado junto com os transgressores. O único inocente, o único justo, condenado pelos culpados. Um processo viciado. A compra de um de seus discípulos. Más intenções permeando todas as ações do sinédrio, daqueles que compunham o sinédrio. Pilatos e a sua covardia, mesmo num desejo de livrar Jesus, ele lava as suas mãos e o entrega ao povo que pedia, crucifica-o. E como ovelha muda,
Ele aceitou a ofensa. Foi contado juntamente com os transgressores. Deu a sua própria vida, não para que eu e vocês fôssemos movidos por um desejo de autopreservação, mas para que nós aceitássemos a ofensa, deixássemos os nossos direitos de lado, amássemos como Ele nos amou, porque esta é a sua vontade. E é assim que um verdadeiro cidadão do reino de Deus deve viver. Esse é o escândalo da cruz, irmãos. Esse é o escândalo da cruz. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para poder negarmos a nós mesmos, aceitarmos a ofensa. E nós podemos fazer isso, porque o nosso rei fez isso. Porque aquele que verdadeiramente tinha direitos, abriu mão dos seus direitos. Abriu mão da sua glória, para que pudesse sofrer aquilo que nós jamais suportaríamos sofrer. E para que por intermédio do seu sofrimento, para que por meio de suas pisaduras, nós pudéssemos ser sarados. Você quer viver como um verdadeiro discípulo de Jesus? Como um cidadão do reino de Deus? Deixe os seus direitos de lado. Não busque conduzir os seus relacionamentos com base em seus próprios direitos. Aceite a ofensa do seu irmão. Aceite a ofensa do seu inimigo. Ande guiado pela lei do amor. E em todas as coisas, busque ser parecido com o seu mestre. Assim, então, o mundo vai ver que nós não pertencemos a este reino caído, fadado à ruína e fracassado. Nós pertencemos a um reino inabalável e estamos caminhando a passos largos para ele.